Jeremias capítulo 39. Livro do profeta Jeremias capítulo 39. E nós vamos ler apenas o versículo 1, 2 e 3. No 10º mês do ano 9º do reinado de Zedequias em Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém no 11º do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês, eles conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Quando Jerusalém foi tomada, todos os altos funcionários do rei da Babilônia vieram e sentaram-se nos seus lugares. No portão do meio, entre eles estavam Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim e outros, Nergal-Sarezer. Sente-se, só vem até aí. Queridos, o tema da mensagem, que é fechando as brechas. Essa leitura que nós fizemos, ela é a narrativa de quando a cidade de Jerusalém foi invadida pelos inimigos. A cidade de Jerusalém, ela foi cercada pelos exércitos, na época do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E como Jerusalém era uma cidade fortificada, uma cidade edificada sobre montes, e ela tinha muros altos, bem fortificados, ela aguentou o cerco por quase 1 ano e meio. O exército da Babilônia veio no tempo do rei Zedequias e cercou a cidade, levantou as suas trincheiras, levantou as suas torres de ataque, mas não tinham como penetrar dentro da cidade, porque a cidade estava fechada e os muros eram muito bem fortificados. De formas que os muros de Jerusalém resistiram aos ataques do rei da Babilônia por quase 1 ano e meio, sem cair. Mas o rei da Babilônia, com os seus exércitos, não desistiu. Olhe que passar 1 ano acampado diante de uma cidade, diante dos muros, e aquela cidade resistindo, e eles não desistiram, é muita insistência, é muita determinação em conseguir derrotar uma cidade. E os capitães do exército do rei de Nabucodonosor ficaram lá e tentaram, até que eles acharam o lugar mais fraco no muro. E eles acharam aquele lugar no muro mais fraco e ficaram atacando só ali. Aonde eles viram que eles conseguiram enfraquecer, eles ficaram atacando só naquele lugar, de formas que quando chegou nesse tempo do que nós lemos, eles abriram uma brecha no muro. E por essa brecha, o inimigo entrou em Jerusalém. E através dessa brecha, eles conseguiram vencer a cidade, destruir a cidade. Eles queimaram o templo, levaram cativo as pessoas. E a leitura que nós fizemos diz que os príncipes de Nabucodonosor entraram e ficaram dentro da cidade. E ali Jerusalém foi conquistada. Porque o inimigo conseguiu abrir uma brecha nos muros da cidade. A insistência do inimigo abriu uma brecha nos muros da cidade. E o inimigo entrou e destruiu. Depois que o inimigo entra, o trabalho dele é destruir. Depois que o inimigo consegue a brecha, ele entra e acaba. Ele destrói,
ele esbagaça. Por isso, nós precisamos aprender sobre brechas. Essa mensagem é sobre batalha espiritual. A maioria de nós, olha para mim, a maioria de nós vive como se o inimigo não existisse. A maioria de nós vive como se o inimigo não existisse. Como se nós não estivéssemos no meio de uma guerra espiritual, no meio de uma batalha entre o bem e o mal. Existe uma batalha pelas almas. Existe uma guerra espiritual pelas vidas. Ou as vidas, as almas, são ganhas para o reino de Deus, ou elas são ganhas para as trevas. Ou as almas pertencem ao reino dos céus, ou pertencem ao reino das trevas. E quando morrer qualquer alma, qualquer pessoa, ou essa pessoa vai para o céu, se ela tiver o seu nome escrito no livro da vida, se ela tiver o Espírito Santo morando nela, porque o Espírito Santo é a garantia, é o selo, é o carimbo de Deus, que garante que nós vamos morar no céu. Ou se não, essa pessoa morrendo, ela vai para o inferno. Não existe fora disso uma outra opção. Não existe purgatório. Não existe limbo. Não existe essa história espírita de uma pessoa ficar vagando por aí. Ninguém fica vagando. Não existe alma penada. Não existe. Só existe salvos ou perdidos. Deus está lutando pelas almas, pelas vidas, para levá-las para o céu. E o diabo está lutando pelas almas para levá-las para o inferno. E no meio dessa guerra, você sabe quem é que está bem no meinho dessa guerra? Na disputa pelas almas? A igreja. Porque a igreja é exatamente os agentes do reino de Deus. A igreja, nós somos o exército do Deus vivo na terra. Se alguém nesse mundo vai se salvar, essa pessoa só encontra Jesus e só encontra salvação através da mensagem pregada pela igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Não existe salvação fora de Jesus. Jesus Cristo é o único nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Os únicos representantes legais do reino de Deus, autorizados do reino de Deus na terra, é a igreja. Então nós estamos exatamente bem no meio dessa guerra, bem no meio dessa batalha, bem no meio dessa disputa. Deus está disputando almas com o diabo. Você entendeu o que eu falei? Existe uma guerra. O céu é real. O céu é verdadeiro. O inferno também. Deus existe. O seu reino existe. De verdade. E é mais real do que o que nós estamos aqui agora. Mas o inferno também existe. Satanás existe. Demônios existem. O reino das trevas também existe. E não existe intermediário. Ou uma pessoa pertence ao reino dos céus, ou ela pertence ao reino das trevas. E para alguém
ser arrancado, extraído, tirado das trevas, essa pessoa precisa ouvir o Evangelho. Essa pessoa precisa conhecer Jesus. Essa pessoa precisa ser levada até Deus. E quem é que vai fazer esse trabalho? Quem? A igreja. E quem é a igreja? Somos nós. De formas que nós estamos bem no meio dessa guerra. Agora, como os agentes de Deus somos nós, nós também somos alvo dos ataques do inimigo. Alvo dos ataques do inimigo. Você sabe o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8? Vamos para a palavra do Senhor. Primeira epístola de Pedro, depois de Hebreus, depois de Tiago. Capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vocês sabem de quem esse versículo está falando? Você sabe quem são esses que são arrodeados pelo inimigo para serem devorados? Vocês sabem quem são? Quem sabe? Diz aí. Diga para mim. Quem? Somos nós, queridos. Enquanto, olha para cá, nós estamos vivos, enquanto nós ainda não formos para o céu, o diabo não desiste de nós. O diabo não desistiu de mim. O diabo olha para mim e lambe os beiços. Ele sonha comigo, deixando Cristo. Ele faz planos no inferno para me tirar da presença de Deus. Você pensa que é só comigo? Nosso derredor, rugindo, como se fosse um leão com fome, procurando uma brecha para devorar. Devorar quem? Devorar quem? Engolir quem? Destruir quem? Despedaçar quem? Destroçar a vida de quem? Da igreja. Quando alguém morre salvo, com o seu nome escrito no livro da vida, o diabo desiste desse. Tem mais jeito não. Está guardado, está no seio de Abraão, vai receber o seu galardão, foi fiel até morrer, morreu fiel. Mas enquanto eu e você estamos aqui, nós somos alvos do diabo. O diabo quer a minha e a tua vida, e ele está lutando para nos arrancar da presença de Deus. É por isso que antes da oração vem a vigilância. Não está escrito orai e vigiai, está escrito vigiai e orai. Porque a oração nós fazemos de forma pausada, mas a vigilância tem que ser permanente. Porque o leão, aquele que ruge como se fosse um leão faminto querendo comer, destruir as nossas vidas, ele não descansa.
Tudo que ele quer é achar uma brecha. E se ele achar, e se ele entrar, ele está ali para destruir. E por que que ele quer fazer isso? Porque quanto menos crentes, menos soldados do exército de Deus. Quanto menos crentes, menos representantes de Deus. Quanto menos crentes, menos pessoas pregando o evangelho, orando, ganhando almas. E ele vai ganhando terreno. Existe uma disputa, queridos. A tua vida está em disputa. O Espírito Santo está trabalhando em nós para nos santificar, para nos separar, para nos fazer nascer de novo, para nós termos acesso ao céu com o nome escrito no livro da vida. O Espírito Santo está lutando para nos preparar para a glória, e o diabo do outro lado está tentando arrastar a gente de volta para o pecado, para o mundo e para o inferno. Você entende essa realidade? Eu tenho que falar dessa realidade, porque é verdade. O que nós acabamos de ler, de formas, queridos, que existe guerra no mundo espiritual. E eu e você é crente? Você está bem no meio. Bem no meio dessa batalha. E o diabo olha para um crente salvo, com tanto ódio, que sai fogo dos olhos dele. Você sabe por quê que ele não parte para cima de nós para destruir completamente? Porque ele está ao derredor. Mas ao nosso redor estão os anjos de Deus. Pois a Bíblia diz que ele acampa os seus anjos ao nosso redor e nos livra do mal. E se não fosse essa graça, essa bondade, essa misericórdia de Deus, nem eu nem você estaria aqui agora. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas não é por causa que existe essa proteção espiritual que o diabo desiste, não. Ele é pior do que Nabucodonosor. Ele fica lá, vai dar brecha. O muro vai ter que cair. Qualquer hora dessa vai vacilar. E eu estou lá. É isso. Em 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, fala sobre essa batalha. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz assim: as armas que nós usamos, na tua Bíblia diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Amém? Está assim na tua Bíblia? Eu vou ler aqui na minha. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. As armas que nós usamos na nossa luta não são desse mundo. São armas poderosas espirituais em Deus, capazes de destruir as fortalezas de Satanás. As armas que nós lutamos são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do mundo espiritual, as fortalezas do inimigo. Agora, se aqui está dizendo que as armas da nossa guerra, na sua Bíblia diz milícia, guerra, batalha, as armas da nossa milícia, isso quer dizer que existe uma guerra. Quem está entendendo? E para quem é que a Bíblia está falando quando diz as armas da nossa? Nossa quem? Está falando para quem? Para a igreja? Para eu e você? Então são as nossas armas. Para que nós precisamos de armas? Para lutar, para atacar e para defender. E quem precisa estar armado para atacar e para defender é porque está no meio de uma guerra. Quem entendeu a guerra?
Você entendeu a guerra? Nós não podemos viver alheios a essa realidade. Não podemos viver alheios a essa realidade. Não podemos. Nós não podemos viver alheios a essa realidade. Também está escrito em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 13. Vamos lá em Efésios. Efésios, capítulo 3, versículo 10 a 13, diz assim: E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso com um propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, por estarmos unidos com Cristo por meio da fé nele. Nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda confiança. Portanto, eu lhe peço, não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhe trazem benefícios. Vou te explicar o que é que o apóstolo Paulo está falando. Vou te explicar. Eu li Efésios capítulo 6, 3. Efésios agora capítulo 6. Capítulo 6 também, versículo 10 até o versículo 13, que diz: Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês, para que ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nos lugares celestiais, ou seja, nas alturas, como diz aqui, isto é, os governos, as autoridades e os poderes e os dominadores que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do diabo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Esses versículos que nós lemos descrevem soldados preparados para uma... Quem são esses soldados? Nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos viver como se isso não fosse verdade e realidade. Vocês estão me entendendo, queridos? De formas, amados, que nós estamos, fica bem claro que nós estamos no meio de uma batalha. E que nós somos os alvos principais do inimigo. As almas que estão lá fora, o inimigo só toma cuidado para não conhecerem Cristo e virem para o nosso lado. As almas que já são dele, ele só quer manter na mão dele. Agora nós, ele tem 2 projetos para cada um de nós. Não nos deixar crescer, avançar, frutificar e ainda nos arrastar de volta para as trevas dele. Fique esperto, irmão. O diabo quer te matar. Ele quer te comer vivo. O diabo quer te arrancar da presença de Deus. O diabo quer te fazer voltar para as drogas. O diabo quer te fazer voltar para a cachaça. O diabo quer te fazer voltar para o bar, para a boate, para a noitada. O diabo quer te fazer voltar para as brigas, para as confusões, para as boates e para a prostituição. E se você ficar brincando, e se você não tiver conhecimento dessas realidades espirituais, ele vai minando devagarinho, ele vai te agarrando devagarinho, vai te arrastando devagarinho, e a pessoa fica achando que ainda está no reino de Deus. E às vezes já está com o pé nas trevas.
Vocês estão me entendendo, irmãos? Tudo depende das brechas, por onde ele passa, por onde ele entra. Pastor, mas o senhor não acabou de dizer que os anjos do Senhor nos guardam, ficam ao nosso redor nos guardando? Como é que o diabo tem acesso muitas vezes aos crentes? Porque quando existem brechas no mundo espiritual, essas brechas são abertas por nós. E as brechas que nós abrimos para o diabo, os anjos não fecham, Deus não fecha, porque é uma responsabilidade nossa. Você está entendendo, meus filhos? Então o assunto é sério. No meio dessa guerra, nós somos o único exército de Deus na terra. Existem bilhões de pessoas perdidas que não ouviram o evangelho. Quem é que tem que pregar o evangelho para essas pessoas? A igreja. E se a igreja estiver enfraquecida, quem é que vai pregar o evangelho para esse povo? Ninguém. Quem é que vence a batalha? Você entende a nossa responsabilidade? O único meio de alguém ser salvo na terra é através de Jesus. Não tem outro. Tem outro? Você já viu o que está escrito em Atos 4, 11 e 12? Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Jesus é aquele quem as escrituras sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele. Você tem uma coisa mais clara do que isso? A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos pelo meio do qual possamos ser salvos. Existe salvação fora de Jesus? Existe salvação em alguma outra religião fora Jesus? Não. E Jesus está em quem e aonde? Na igreja. Jesus está em você, filho. Deus conta conosco. Se não for nós, não vai ser ninguém. Por isso é que Satanás tem tanto ódio de nós. Por isso é que o principal alvo de ataque do inimigo é a igreja. O inimigo quer, sabe o quê? Neutralizar, anular, adormecer a igreja e quer também tirar o foco da igreja. Por isso, com que é que ele faz isso? Escuta aí, vou te dizer. O inimigo, ele neutraliza, anula, adormece a igreja, fazendo como? Primeiro, ele tira a visão das almas perdidas. Ele tira da igreja o entendimento de que as pessoas só serão salvas se for através da igreja. E nós passamos a viver como se a responsabilidade dos perdidos encontrarem Jesus não fosse nossa. Vocês entenderam, queridos? Ou vocês acham que Deus investiu em nós com os dons espirituais para quê? Só para nós ficarmos fazendo festival de manifestação de dons? Todo mundo dentro de uma igreja falando em língua. Ah, tá todo mundo cheio do poder. E as almas? E as vidas? Ninguém faz nada, ninguém se preocupa, ninguém ora, ninguém paga o preço, ninguém se lembra das missões. Quem está ganhando com isso?
Quem é que ganha com isso? Oh, meu Deus, dá tristeza quando eu falo isso. Não é alegria, não. Como é que o diabo tenta neutralizar a igreja? Mudando o foco, a visão da igreja. Transformando a igreja de corpo de Cristo num clube. Num clube social para viver de festa. Transformando a igreja em boate. Transformando a igreja em qualquer coisa, menos no exército do Deus vivo. Sem visão do céu, sem visão da responsabilidade pelas almas, sem visão que nós somos o único meio de salvação nessa terra, sem foco, cega, obscura de entendimento. É um dos trabalhos de Satanás. E nós vamos, muitas vezes, como patinhos, e entramos na onda. Quantas igrejas, ministérios, perderam a sua identidade e deixaram de ser igreja evangélica e hoje são apenas clubes sociais. Só shows, brincadeiras, cantorias, venda de coisas. Hein? Meio de vida, forma de pastores enriquecerem, completamente sem a visão do reino. Quem é que tira o foco da igreja? Quem é que tira o foco da igreja? Quem? Satanás, filhos. Porque a igreja é o meio de salvação que Deus proveu na terra. E agora, igreja, o que é que a gente faz? Não existe salvação se não for por nós. Não existe. Não existe salvação no budismo. Não existe salvação no confucionismo. Não existe salvação lá nos Hare Krishna. Não existe. No hinduísmo não existe. Só existe salvação em Jesus. E onde é que Jesus está? Em nós. Meu Deus. Criando heresias. As heresias são um veículo do diabo para destruir a igreja. Tirar o foco da igreja, tirar a identidade da igreja. Hoje nós temos igrejas, ministérios enormes, vivendo e correndo atrás só de riqueza e coisa material. Só riqueza e coisa material. Só riqueza e coisa material. Se pelo menos eles tivessem a visão do reino de investir as riquezas deles nas missões, menos ruim, mas é só para eles gastarem nos seus próprios deleites. Cadê a visão da igreja? Pastor, o senhor não quer que as pessoas daqui prosperem? Não, eu quero. Quero que Deus dê segundo a capacidade da fé de cada um. Quem puder ter mais um pouco, que o Senhor dê, que o Senhor abra a porta, que o Senhor lhe abençoe, para que você seja um instrumento de evangelização, um instrumento de missões, um instrumento do reino, um instrumento de sustento da obra. Quero sim que Deus abençoe, mas não é para nós ficarmos aqui disputando quem tem mais o carro mais bonito, mais importado e a casa maior. Para nós investirmos naquilo que Deus nos alistou nessa guerra, nessa batalha entre o céu e o inferno, para tirar as almas da mão dele, da mão do diabo. Aleluia. Ocupando a igreja com ela mesma. A igreja só vive para ela própria, ali dentro. E afora, não tem visão lá fora. É como se o mundo todo já tivesse salvo. Sendo que a maioria dos nossos familiares estão perdidos ainda. Aleluia. Ocupando os crentes com seus próprios problemas. É tanto problema que você não dá conta nem da sua vida, quanto mais trabalhar para Jesus. Deixando a igreja, olha para cá, em estado de miséria financeira.
Você sabia disso? Ser pobre é uma coisa, ser miserável é outra. Qualquer pessoa pobre tem alguma coisa para investir no reino de Deus. Mas quem não tem nada para investir no reino de Deus, já entrou para a conta da miséria. E é uma das coisas que Satanás trabalha, é deixar a igreja de Deus na miséria. Vocês sabiam disso? Por quê, pastor? Porque não existe evangelização, não existe missões sem contribuição, não existe missões sem dinheiro. Não existe ganhar alma para Jesus sem investimento. E se a igreja não tiver nada para investir, como é que o reino cresce? Vou dar aqui um exemplo bem de perto. Vamos dizer aqui que o diácono Romário tem uma chamada missionária. Vem cá, diácono Romário, olha para mim. Vamos dizer aqui que Deus chamou o Romário para missões. E ele vai atender o chamado de Deus. O Romário é de qual ministério? Palavra Viva. Aí Deus chama o Romário para ser missionário lá na Índia. Lá na Índia. Para ganhar os hindus, né? Para Jesus. São 300 mil deuses que tem lá que não são deuses. É só idolatria. Uma destruição horrível, uma trevas horrível. Ele foi chamado para ir fazer as missões lá. Muito bem. O Senhor confirma as missões aqui na igreja, o chamado dele. Eu chamo o irmão Romário, entrego uma Bíblia para ele. Missionário Romário, a igreja vai orar por você. A gente se levanta, estende as mãos, eu faço uma unção com óleo na cabecinha dele e digo: tome, filho, segure, Deus te abençoe, vá para a Índia. Foi ainda não? Por que ele não vai? Por que ele não vai? Então vai a pé para a Índia. Quando chegar na beira do mar, meu filho bota essa Bíbliazinha dentro de um saco, amarra e vai nadando, atravessa o oceano a nado. É assim? É não? Se Deus for mandar ele para a Índia, Deus vai mandar a igreja investir nele, amém? Ele vai aprender missões transculturais, ele vai aprender idiomas, ele vai ter que ser sustentado, ele vai ter que ser enviado, a igreja vai ter que comprar passagem de avião para ele, porque o mar é grande para ele ir nadando. E quando ele chegar lá, a igreja vai ter que instalar ele, pagar o aluguel da casa dele e sustentar ele e a família dele. E ninguém faz isso com assovio, tem que ter dinheiro. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, uma das coisas do investimento de Satanás é deixar a igreja sem condições de investir em nada, porque assim ele mata as almas e leva para o inferno. Então, o reino de Deus também é feito daqueles que contribuem. É feito daqueles que vão e também é feito daqueles que oram. Os que oram também contribuem. E orando e contribuindo também estão indo com aquele que Deus está enviando. Sem dinheiro, ninguém faz a obra. A visão do diabo é deixar a igreja na miséria. Vocês entenderam o que eu falei? Não é proibido por Deus qualquer um de vocês ser abençoado e prosperar, para que não seja seu somente, mas para que você seja uma coluna levantada por Deus para sustentar o evangelho, a pregação do evangelho e ajudar a ganhar almas em todo canto. Vocês estão me entendendo? Quer que eu dê exemplos? Eu dou exemplos. Glória a Deus. Eu vou dar exemplos para vocês. Sem a ajuda financeira, olha para mim,
sem dinheiro, Jesus não teria cumprido sua missão. E ele não é o Filho de Deus? É. E ele não tinha o poder de Deus? Tinha. Na terra? Sim. Mas ele precisou de dinheiro para cumprir sua missão na terra. Jesus. Você sabia disso? Vou mostrar para vocês. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando o evangelho do reino de Deus. Jesus saiu fazendo viagens missionárias. Está na tua Bíblia? O que era que ele estava indo fazer? O que está escrito na tua Bíblia? O que é que ele foi fazer? Foi anunciar o evangelho. Amém? Jesus estava saindo para fazer o quê? Missão. Sim ou não? Sim. Vamos lá. E também, com quem ele foi? Com os 12 discípulos. Foram com ele. Também com ele, olha aí o que está escrito na Bíblia, versículo 2. Algumas mulheres que haviam sido curadas, livres de espíritos maus e curadas de doenças. Essas mulheres, o nome delas são Maria, a outra Maria chamada de Madalena, de quem o Senhor Jesus tinha expulsado 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era um dos altos funcionários do governo de Herodes, ele era procurador romano. Essa mulher é riquíssima. Essa mulher era rica, Joana. Mulher de Cusa, procurador de Herodes, alto funcionário do rei. Susana é o nome de outras, e diz, e muitas outras mulheres com os seus próprios recursos. O que é que você entende? Ajudavam Jesus e os seus. Jesus teve ou não teve um sustento, uma fonte financeira para fazer o seu ministério? Sim ou não? Quem foi que criou essa fonte? Quem foi que preparou esse negócio? Papai. Porque papai é Deus e é inteligente. E sabe que aqui na terra, nem o filho dele cumpriria a sua missão se não tivesse dinheiro. Quem entendeu? Você entendeu, filho? Dá para entender isso aí? Amém? É claro? Está na palavra? Jesus tinha ajuda financeira, sim ou não? E a ajuda financeira era tão grande, e tinha que ser, que ele era responsável por mais 12 homens, e as famílias que esses homens deixaram. Pedro tinha emprego, era pescador, tinha uma microempresa de pesca, tinha até funcionários, ele abandonou. Jesus deixou a família de Pedro abandonada, passando fome. E os outros que trabalhavam também, Mateus, ele trabalhava para o governo e cobrava impostos. Hoje ele trabalharia na Receita Federal, emprego federal. Saiu do emprego. Quem era que sustentava a família de Mateus? Jesus. Com que dinheiro? Hein? Essa fonte aqui. Essas mulheres que Deus levantou para sustentar o ministério de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão entendendo, queridos? Isso não acordou todo mundo, não. Mas o diabo, ele quer o quê? Botar a igreja na miséria. Eu chamo você para começar a colocar o seu coração no investimento do reino.
E a começar a orar dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor abra as portas para mim. Eu quero que o Senhor invista na minha vida. Porque eu quero investir no teu reino. Eu quero sustentar missões. Eu quero sustentar missionários. Eu quero enviar. Eu quero ser uma coluna. Eu quero ser uma bênção. Comece a orar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E Deus vai levantar aqui. Se não for você, Deus vai levantar do teu vizinho. É quem Deus achar. Você vai ver. Glória a Deus. O apóstolo apóstolo Paulo, recebia ajuda financeira das igrejas. Vocês sabiam disso? Está escrito. Primeira referência. São muitos versículos, ele fala muito sobre o assunto em Filipenses capítulo 4. Cheio de alegria, porque abençoaram ele. Porque mandaram ajuda para ele, os filipenses. Filipenses, olha aí. Carta de Paulo aos Filipenses. Depois de Gálatas, Efésios, vem Filipenses. Capítulo 4. Versículo 10, vai até o 19, eu não vou ler tudo não. Diz assim, ó. Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Você sabe de que é que ele está falando? Não? Da ajuda financeira que a igreja de Filipos mandou para ele. Lê o contexto, para você vai ver o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, versículo 11. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado. Ele está dizendo. Porque aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Eu sei o que é estar necessitado, sei também ter mais do que eu preciso para viver. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer seja alimentado, quer seja com fome, quer tenha muito ou não tenha nada. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece, está escrito na sua Bíblia. Aleluia. E se ele continua dizendo, mesmo assim vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o evangelho na igreja de vocês, vocês foram a única igreja que me ajudou financeiramente. Paulo está falando de quê? De ajuda missionária. A igreja mandava ajuda para Paulo. E Paulo vai falando, sabe? Lá no versículo 17, diz assim, ó, 16. Em Tessalônica, mais de uma vez, precisei do auxílio de vocês e vocês me enviaram. Não é que eu pense em receber somente ajuda o tempo todo, pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à vida de vocês. Ele está dizendo, quanto mais vocês me ajudam, mais Deus abençoa vocês. Aleluia. Aqui está o meu recibo. Aqui no meu diz assim, recibo. Coisa linda, irmãos. De tudo que vocês me enviaram, e foi mais do que o necessário. Paulo estava enviando uma carta para os filipenses, e ele contabilizou toda a ajuda missionária que ele recebeu, fez um recibo, uma prestação de conta e enviou para a igreja. Oh, coisa linda. Aleluia. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora, que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês me mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus. Olha o que Paulo está dizendo. As ofertas que ele recebeu do povo de Filipenses, ele está dizendo, foi uma oferta de cheiro suave diante de Deus. Você sabe de que Paulo está falando? Oferta missionária. Cheiro suave diante de Deus. Tem na tua Bíblia não. Tem?
Tem, eu acho que tem na tua Bíblia. E o meu Deus, de acordo com a sua gloriosa riqueza, que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. De que é que o apóstolo Paulo está falando? Vocês entenderam? Quem entendeu? O apóstolo Paulo não está falando da ajuda financeira missionária que ele recebia, sim ou não? Alguém dava, ele recebia e fazia a obra. Você acha que hoje é diferente? Não, querido, é a mesma coisa. O missionário que está lá no Peru, lá no Uruguai, lá no México, lá na Índia, precisa da ajuda missionária como Paulo recebeu. Só que a igreja hoje, a maioria dos pastores não estão nem aí para isso. Estão nem aí para isso. A vida deles sendo regalada, eles não estão nem aí para isso. Vocês sabiam que Paulo, o apóstolo Paulo, passou, olha para cá, apóstolo Paulo passou 1 ano e meio hospedado, vivendo na cidade de Corinto. 1 ano e meio. E enquanto ele estava lá, durante 1 ano e meio, ele fundou a igreja dos Coríntios. Ele não recebeu, ele não quis ajuda financeira dos coríntios. Não quis. Mas durante esse 1 ano e meio que ele estava pregando o evangelho para eles, a igreja lá da região de Tessalônica mandava salário missionário para o apóstolo. Alguém já ouviu falar disso? Não? Olha, Jesus. Nunca. Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8 e 9. Eu achei na minha, não sei se tem na tua. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8 e 9. Olha aí. Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, despojei outra igreja para ajudar vocês. Está na tua Bíblia. Eu duvido se não está. Está na Bíblia de quem aí? Alguém leia para mim outra versão aí para me ouvir. O que está escrito? Recebendo delas salário. Está na Bíblia de quem aí? Só na do Bruno? Está na Bíblia de quem? Quem entende a mensagem, queridos? Paulo. Eu acho que está na tua Bíblia. Está na minha, está na tua. 1 ano e meio trabalhando em Corinto e as outras igrejas mandando para ele o quê? Salário. Quem nunca tinha lido isso? Sincero, faz assim. Pastor, não conhece. Vocês estão com vergonha de mim, rapaz. A irmã aqui nunca tinha. Quem nunca viu isso? Quem já tinha visto isso? Vocês estão com vergonha de mim. Pouca gente tinha visto isso. Não, rapaz. Nós estamos aqui entre família. É só nós e o povo do Facebook. Aleluia. Vou terminar. O inimigo se aproveita das brechas que nós abrimos. Aí eu te pergunto, antes de passar para cá. Deus quer te usar. Deus quer te abençoar. Deus quer abrir portas para você. Você sabe por quê? Porque ainda existe missionários precisando de ajuda. Porque o evangelho não foi pregado para todo mundo. Porque ainda existem missões e portas missionárias abertas. Deus quer te usar. E se você deixar, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te levantar, Deus vai abrir portas para você, mas é para você investir no reino. Alguém aqui quer ser abençoado para abençoar o reino de Deus? Levanta a tua mão, rapaz. Você quer? Vou fazer uma oração ainda hoje por isso. Fazer uma oração por isso ainda hoje. Glória a Deus.
O evangelho tem que ser pregado, irmãos. E quem são os agentes de Deus, os soldados de Deus, o povo de Deus? Nós. Então vamos lá. O inimigo se aproveita das brechas que nós abrimos em nossas próprias vidas. Olha para cá, bem sério. Todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus de forma voluntária, todas as vezes que nós fazemos o que é errado, tendo conhecimento do que é certo, nós abrimos uma brecha, um buraco no mundo espiritual para o diabo entrar. E agora? E agora? Que coisa séria, irmãos. Todas as vezes que nós sabemos o que é certo e fazemos o errado, uma brecha é aberta, os anjos não podem fechar, Deus, o Todo-Poderoso, não fecha, e o inimigo entra. E ele anda ao nosso derredor para fazer cafuné na nossa cabeça, amém? Não? É não? O que é que ele quer? Ele quer destruir. Ele quer acabar com a gente. Ele quer acabar comigo e com você. Eu vou continuar essa mensagem. Eu vou parar ela agora para não passar das 9 horas. Mas eu vou dar só uma referência. Quando nós temos conhecimento do certo e fazemos o errado, o diabo faz assim, ó. Chama-se brecha. Pastor, agora pesou. É para pesar mesmo. É para fazer beijo mesmo. Povo do Facebook, a igreja está congelada. Os irmãos estão olhando para mim com os olhos regalados, esbutecados, não saiu uma palavra deles. E vocês, como é que vocês estão? Aleluia. Posso dar só um exemplo? Não dá tempo eu pregar muito, mas eu vou continuar. E eu vou dizer, na continuação dessa palavra, eu vou aqui fazer raiva a muita gente. Mas aquele que recebe a palavra vai fechar a brecha. E o diabo vai ser expulso, botado para fora e não vai voltar mais. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18, é a última referência, mas tem muita coisa para falar, eu não vou estragar. Eu não vou estragar, mas eu vou continuar essa palavra. Em Efésios, só para dar um exemplo para vocês. Capítulo 5, verso 18. Bem ligeirinho. Diz assim. Na sua tradução diz, e não vos embriagueis com vinho, que produz contenda. Mas o quê? Enchei-vos do Espírito, uma ordem imperativa. Existe nesse versículo alguma proibição? Sim ou não? Sim. Proibição contra embriaguez. Não vos embriagueis. Quem já sabia que o crente não deve ficar bêbado, beber bebida alcoólica, se embriagar? Diga amém. Você já sabia disso? Se você, sabendo disso, se embriagar, você obedeceu ou desobedeceu? Desobedeceu, sim ou não? De forma voluntária, sim ou não? Você não sabia que a Bíblia diz para não se embriagar? Sim ou não? Mas a pessoa sabendo, teima, desobedece e se embriaga. Qual é o resultado disso? O que foi que a pessoa fez? Abriu uma e é tudo que o cafajeste quer. Tudo que o coisa ruim quer, o cinzento.
tudo que ele quer. Uma brecha. Então, dessa forma, nesse entendimento, eu vou falar de outras brechas que a igreja está dando e depois fica sofrendo com, olha para cá, enfermidades que não são curadas, situações financeiras em miséria e não sai nunca, portas fechadas que nunca se abrem, depressões, perturbações, destruição da família, e você serve a Deus, você se congrega, você ora, mas a situação não muda. Por quê? O pastor ora, o pastor te unge, o pastor expulsa, o pastor faz uma oração de cura, às vezes até melhora, mas volta. Por quê? Quem quer saber as respostas disso? Você quer saber as respostas disso? Vocês querem saber por que muitos casais crentes vivem em guerra dentro de casa? Pois eu digo para vocês, que em muitos leitos, em muitas camas de crentes casados, casais crentes, dormem juntos, o marido, a mulher e um demônio. Almoça na mesa, a família e demônios. Tem muito crente morando com demônios dentro das suas casas. E essas coisas ruins não saem. E não se manifestam. Mas também não saem. Por quê? Eu continuo essa mensagem depois. Eu vou pregar a verdade, como eu estou pregando agora. E eu vou mostrar na Bíblia onde é que estão as brechas.